Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Vamos embora para as notícias enquanto você vai curtindo o vídeo daqui. Beleza? A gente abre falando sobre zagueiros. Isso porque o Diário do Peixe, e aí você já entende, né, um pouco também, né? Vamos falar de Santos, vamos falar de Fluminense, né? Fluminense fez uma sondagem, o Diário do Peixe informa, pelo zagueiro Luiz Felipe, jogador que hoje não está bem no Santos e é treinado por Odair Hellmann. Segundo a publicação do Diário do Peixe, enfim, existe ali existiu essa sondagem do Fluminense. Outros times, como por exemplo o Cuiabá, também se interessaram pelo zagueiro. Ele tá meio que naquele momento ali, eu não vou dizer Cris Silva, porque ele tá num momento meio, acho que dá pra dizer isso, né? Tá num momento meio Cris Silva, ali assim. Porque ele não jogou nessa temporada, foi reserva o tempo inteiro com o Odair Hellmann. Assim, foi reserva quando foi pro banco, né, de reservas. E é um zagueiro que atuou muito pouco. Faria sentido dentro do ponto Gabriel Pirani, Santos e uma outra vinda? Talvez fizesse sentido. Afinal de contas, ele também é um dos jogadores que jogou com o Diniz, mas não é um jogador que jogou com o Diniz como Gabriel Pirani jogou com o Diniz. No sentido de ser o cara que era titularíssimo e tal, enfim, foi utilizado e etc. Não era exatamente esse cara, não. Assim, até jogou bastante com o Diniz, mas não era esse cara que só existiu com o Fernando Diniz. Mas jogou, e o Diniz gosta dele. Zagueiro, 28 anos, né? 29 anos, e há essa possibilidade. E aí a gente volta para aquela consciência também. O Fluminense está pensando alto ou está pensando baixo nessa contratação? O Fluminense está pensando na contratação. Ou uma contratação como a do Luiz Felipe, que é uma contratação de curto prazo, ou seja, o Fluminense vai tentar uma contratação para suprir agora. O objetivo é suprir a falta do Manuel para essa temporada e acabou. Lembrando, o Manuel deve voltar só no mês de maio para junho, então isso tudo já dificulta muito mais esse primeiro semestre do Fluminense. Então, assim, é contratar um jogador agora que a adaptação vai ser um pouco mais simples, etc, etc. Ou então, o Fluminense também tá pensando, o Fluminense também tá pensando mais alto. E aonde que é isso? Ontem, vocês vão lembrar que eu fiz um vídeo de especulações com relação aos zagueiros que Fred começou a seguir no Instagram. E bem, eu trago como informação. De fato, Fred sim contactou Samir, zagueiro ex-Flamengo que está no Tigres do México. Eu recebi essa informação, confirmei de que houve sim um contato da parte de Fred para com o zagueiro que hoje está no Tigres do México. Só que esse contato despertou inicialmente ali no Samir vou ouvir a proposta e tal, tava disposto a conversar. Não era algo que de jeito nenhum vou sair, mas da parte do Tigres e da parte do Samir, isso já era praticamente impossível de acontecer. O Samir não recusou o Fluminense, mas a negociação ela já emperrou muito de cara. Por quê? E a gente vai pro outro lado que é, Gabriel, o Samir é pensar alto? A gente pode discutir a qualidade. Como eu falei, a memória que eu tenho do Samir é daquele Flamengo maluco de 2013, 2014, aquele Flamengo horroroso. Só que o Samir tem carreira na Europa, né? O Samir tem carreira na Udinese, titular da Udinese, durante 5 temporadas, 6 temporadas, por aí. O Samir acabou de ser vendido ao Tigres do México, da Udinese, mas do Watford mesmo dono, pro Tigres do México por 6,5 milhões de euros. Muito mais caro, inclusive, do que o Nino. E é até por isso que está inviabilizada a vinda dele. O cara tem um salário de $160 mil, né, por volta disso, mais ou menos. Para fazer a conversão, você multiplica por 5 aí, vai dar por volta de 600, 700 mil dólares. É mais ou menos por aí, né? Vai dar $700 mil, mais ou menos. 700 mil reais, perdão. 700 mil reais.
Então, assim, é um pensamento maior de zagueiro pro longo prazo. Fazia a compra e tal, pensando mais um pouco pra frente. Samir tem a mesma idade, inclusive, do Luiz Felipe. Mas é um pensamento de repatriar um zagueiro que fez sucesso. Sucesso, vocês estão entendendo sucesso, né? Mas teve esse destaque lá fora. Mas isso não deve acontecer justamente por causa desses valores. Assim, o Tigres acabou de pagar. Noção básica. O Tigres acabou de pagar 40 milhões de reais no Samir. Pagou isso para a temporada passada, em 2022. Ele é titular absoluto lá, já fez 2 gols, segundo indica aqui os registros do site O Gol. Quando você pega o time que ele tá, não é um time pequeno lá do México. É o Tigres, pô. É um dos maiores times do México e atual terceiro colocado no Campeonato Mexicano. Então, assim, esse tipo de jogador o Fluminense não vai conseguir tirar hoje. Teve a mensagem ali do Fred e talvez os valores assustaram também. Então, teria o Luiz Felipe, que seria essa opção mais Lucas Claro, mais Manuel, dá pra dizer também, em relação ao Luiz Felipe. O Manuel, quando veio, ganhou destaque aqui. E você teria 4 análises ali agora. Você ir pra um zagueiro fraco, definitivamente fraco. Ir pra um zagueiro jovem, como seria o caso do Nino, né? Quando a gente buscou Nino, você pegou jovem e tal, saiu um pouco mais barato porque era uma aposta. Que é o caso do Vitor Mendes também, apesar do Vitor Mendes já ser um pouquinho mais velho, já ser um pouquinho mais de realidade, mas é um modelo parecido com o que foi de Nino. Sei para um zagueiro que teve o seu destaque um dia e hoje em dia tá mais em baixa, que é o caso do Luiz Felipe, ou você ir para um zagueiro de nível mais alto e que vai custar muito dinheiro, que é o caso do Samir. E aí esse eu acho que é o nível mais impossível da gente ir. Então tá aí, informação. Luiz Felipe, informação trazida pelo Diário do Peixe, de que o Fluminense quer negócio com o Luiz Felipe, e eu acho que esse é o negócio mais fácil de acontecer. Surgiu um boato, que até agora ninguém confirmou, eu não consegui confirmar ainda, de que é um boato, até agora é só boato. Pode se virar notícia? Pode, mas até agora é só boato. De um Michel Araújo, de um pedido do Odair pelo Michel Araújo. Até então é só boato, a gente tem que confirmar e tal, os jornalistas confirmarem essa notícia. Mas que faria algum sentido. Então pode ser que pinte troca, sei lá, alguma coisa assim. Isso pode acabar acontecendo. Mas hoje, no caso, e ó, detalhe, tá? Não acho que valeria uma troca elas por elas, não. Talvez uma troca de empréstimos. Mas elas por elas, não. O Michel Araújo tem muito mais valor. Muito não, mas tem mais valor do que o Luiz Felipe. Dito isso, vamos para a segunda parte desse vídeo aqui, que é uma análise sobre a contratação do Lelê. Vocês sabem que eu não tenho feito, não tô mais conseguindo fazer o famoso raio-x, né? Que eu sei que era um produto que todo mundo gostava muito de ver, curtia demais, e eu também curtia demais fazer, mas assim, a gente tem 2 opções hoje, é a mesma história do Sessão Memória. A gente tem 2 opções. Ou eu prometo aqui que vou fazer e eu não faço, ou eu simplesmente falo que eu não vou fazer e tento fazer algo próximo. Escolhi essa segunda opção, né? Por isso eu trouxe o Leonardo Dantas, que é jornalista, ele é da rádio Nova Sul Fluminense. Nova Sul Fluminense, né? A rádio que justamente cobre ali todo o setor do Sul Fluminense, inclusive Volta Redonda. Ele é narrador também por lá e é apaixonado por futebol. Enfim, cobre por lá também, se eu não me engano já foi da Band também. E pedi ao Leonardo Dantas, indicação do TF, inclusive, do Thiago Franklin, para ele poder falar um pouquinho sobre o Lelê, já que ele acompanhou de perto o Lelê no Volta Redonda. Enfim, vamos ouvir o que o Leonardo Dantas tem a dizer e eu vou comentando aqui à medida que ele for falando. Oi, Gabriel. Oi, pessoal do canal. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar para vocês sobre o Lelê, jogador que tem ido tão bem no Volta Redonda. Atleta que tem 10 gols marcados em 10 jogos nessa temporada, contando o Estadual e Copa do Brasil. Eu quero dividir essa análise em 2 momentos. Vou começar, claro, pelo presente. O jogador tem ido muito bem no time do Volta Redonda, é um dos grandes destaques individuais do campeonato estadual. Quais são os principais fundamentos do Lelê? Primeira coisa para mim é que ele encaixou muito bem com o camisa 10 do Volta Redonda, o Luciano Naninho, que é um cara que tem meio que jogado em função das características principais do Lelê. Principalmente a bola longa, esticada. O Lelê consegue colocar na frente com muita facilidade, ganhar na velocidade da marcação adversária e sair na cara do gol com totais possibilidades de marcar. O Naninho entendeu essa jogada, entendeu essa característica e tem feito isso várias vezes. Em alguns momentos o Lelê,
que não é um centroavante fixo, não é o cara que fica o tempo todo lá na área esperando a bola chegar. Em alguns momentos ele sai da área para fazer uma tabela com o Naninho. E aí outros jogadores aparecem, como o Pedrinho, como o Luizinho, que são os pontas do time. E o Huguinho. Sacanagem. Pedrinho e Luizinho. Dos chupatinhos. Importante isso que o Leonardo tá falando, tá? Não é o grosso. Eu acho que na transmissão do Volta Redonda e Fluminense, eu fui lá pra Volta Redonda, tava assistindo o jogo, fiquei reparando muito o Lelê. E eu acho que eu chego a falar isso na transmissão, de que olha só, não me pareceu, não é o centroavante grossão de um toque na bola só não, tá? Sai da área, ganha em velocidade, tem explosão. Como o Fluminense tem bons jogadores pelo lado, e também bons meias para fazerem essa bola em profundidade chegar com qualidade pro Lelê, eu imagino que ele tende a repetir essas características no Fluminense. Não é um jogador que vai precisar mudar o seu estilo de jogo para se adequar ao time para o qual ele está indo. Não vai ser um reserva do Cano no sentido de ser o cara referência o tempo todo e que em uma bola resolve como faz o Cano, que tem uma enorme facilidade de em um toque já guardar a bola para o gol. Concordamos na última frase, mas a gente sabe que eu discordo da primeira frase. Né? Germancano não é referência, ele... os mapas de calor e os toques na bola mostram isso, que ele toca na bola mais vezes no meio de campo para trás do que dentro da grande área, por exemplo. Mas é uma imagem que todo mundo tem do Germancano, então é difícil. Mas a segunda frase eu concordo. Germancano é um cara que ele precisa de um toque na bola para poder fazer gol. O Lelê precisa de uma jogada um pouco mais construída, mas ao sair da área em alguns momentos ele consegue participar bastante do jogo, dando uma outra qualidade diferente das que o Cano tem. Então é um jogador que chega muito bem credenciado pelo início legal nesse Campeonato Carioca, que além dessa bola longa tem tido um bom posicionamento dentro da área para as bolas que vêm dos pontas e dos laterais, e também a bola aérea. A bola pelo alto do Lelê é algo muito positivo, é algo muito perigoso e que tem acontecido desde o ano passado. Na temporada passada, o Lelê tinha como principal arma a bola aérea e não essa bola longa em profundidade. Por isso que eu disse que ele encaixou muito bem com camisa 10. Ele ganhou uma nova característica a partir dessas bolas lançadas pelo Luciano Nani. Antes de ele entrar na segunda, precisávamos disso, tá? Precisávamos de bola aérea. Nenhum jogador do nosso elenco é especialista em bola aérea tirando os zagueiros. Alan, centroavante reserva, não é. William Bigode, que tem entrado como centroavante reserva, não é. Aí você vai, obviamente, pros meias, pros volantes, nenhum são. Os laterais, nenhum são. Só os zagueiros. Somente. Tudo bem que os 4 até tem bons índices disso, né? Menos, talvez, um pouquinho o Braz, mas principalmente Vitor Mendes, Nino e Manuel tem... Principalmente Vitor Mendes e Manuel, acho que são os dois que mais se destacam na bola aérea ofensiva, não Vitor Mendes ainda no Fluminense. Precisávamos disso de jogador de bola aérea, porque... Às vezes a gente fica criticando até os batedores, né? John Arias... Eita, derrubei o óculos. John Arias, ou Ganso e tal, mas a gente lembra pouco de como o Fluminense hoje tem poucas alternativas para essa bola aérea. Né? O segundo momento de comparação do Lelê, né, que eu disse que eu ia dividir, é do Lelê do ano passado. Se nesse ano ele tem 10 gols em 10 jogos até aqui, no ano passado ele fez apenas 15 gols em 50 partidas. Ou seja, ele está muito perto de completar já agora, no primeiro semestre, tudo que ele fez no ano passado. É bem verdade que o Voltaço, em 2022, teve um início de temporada complicado, sendo rebaixado no estadual com um time muito fraco. E é claro que todas as avaliações individuais ficam prejudicadas quando o coletivo não funciona. Fato é que no ano passado o Lelê foi caracterizado por mim e por alguns colegas que acompanham o Volta Redonda mais de perto como um atacante que não faz gol. Não só pelos números, mas pela dificuldade que ele tinha com a bola no pé. Além de ser muito limitado à bola aérea. E aí era uma jogada que acontecia de vez em quando, porque o Volta Redonda não tinha bola, então era difícil fazer esses cruzamentos para ele. Quando ele tinha a bola no pé, ele não conseguia guardar. Isso foi melhorando ao longo da temporada. É verdade, quando o Volta Redonda troca o técnico. O Voltaço melhora no segundo semestre e o Lelê melhora junto. Então é claro que dá para ver um processo de amadurecimento e de melhora do atleta. Mas eu ainda tenho um pouquinho de dúvida, sem desmerecer o bom momento do Lelê nesse início de temporada. E muito menos sem desqualificar a contratação, que é muito boa pelo momento. Mas eu ainda tenho dúvida de que Lelê teremos para o resto da carreira. Se é o Lelê que tinha dificuldade no ano passado, ou se é o Lelê que conseguiu evoluir e melhorar muito nesse ano. Ele vai precisar ter alguém que jogue em função dele, como tem sido o Naninho? Ele vai conseguir se enquadrar com outros estilos de jogo?
coisa que só o futuro vai dizer. Fato é que, por momento, a contratação é boa, mas vale salientar que, em algum momento, o Lelê perdeu muitos gols e foi um jogador bem diferente do que é agora. Isso é o que eu tenho para dizer sobre o Lelê, gente. Um abraço. Aí, valeu, Leonardo, pela moral, pelo vídeo. É bom, eu gosto desse tipo de vídeo porque pega aquelas coisas que a gente às vezes não tem muita noção. É o cara que foi lá, o cara que já se deu o trabalho de ir lá olhar os números do ano passado do Lelê, ele já olha e fala assim, ano passado ele fez pouco gol. Aí, esse é o cara que já se deu o trabalho. Aí tem o cara que se deu mais o trabalho ainda, como é o caso do Leonardo, que acompanhou ano passado e falou, olha, então, boa parte dos gols são no segundo semestre. O treinador muda, o estilo de jogo muda, influencia e tal. Não espero um Lelê fazendo 44 gols na temporada. Não é isso. Isso aí é fato pra Germancano. Enfim, a gente nem sabe se vai fazer de novo. Tomara que faça, tá no ritmo de fazer. Mas não é esse o ponto. A gente espera que, se Germancano tiver problemas, a gente tenha um centroavante que vá guardar um gol a cada 3, 4 jogos. Que vá fazer uma função diferente. Mais do que isso, a gente espera que tenha um jogador em atividade, com ritmo, com força física e num bom momento. Eu me preocupo menos numa contratação dessa. Financeiramente isso muda, mas na prática eu me preocupo menos quando a gente está falando do passado do jogador como algo ruim e do presente como algo bom, do que quando é o inverso. Porque, olha, estamos contratando um jogador que fez isso em 2019, em 22 ele foi mal, mas em 19 ele foi bem. Isso me preocupa um pouco mais. Não é o caso do Lelê. Vamos torcer para poder dar certo, né? Pra encaixar também, e aquele negócio, bola, posicionamento, isso tudo a gente já meio que já entendeu. Agora é a parte que a gente às vezes não entende, que é, meu amigo, o psicológico, a disputa pela posição, o peso da camisa em cima do cara que tava jogando no Profut, no Maricá e no Volta Redonda. Agora vai jogar no Fluminense e tudo mais. Torcer pra ele aguentar tudo isso. Tamo junto, até a próxima. E muito obrigado por todo mundo que me desejou feliz aniversário ontem. Obrigado demais, tamo junto. Vamos embora que já tem 5 anos do Raiz Tricolor, tá? Valeu!